Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico, coisas que você precisa saber, episódio especial, a subversão das democracias, para falar essencialmente da decisão do ST Foda-se, que cancelou mais de 3 milhões de títulos eleitorais às vésperas das eleições. Por 7 votos a 2, o STF jogou no lixo 3 milhões e 400 mil títulos eleitorais, porque essas pessoas não fizeram a biometria. Pegou toda essa galera e jogou direto na clandestinidade. São populações em sua maioria de regiões muito pobres do norte e do nordeste. E eu nem preciso dizer que são segmentos que historicamente votam na esquerda. E não é que essas pessoas não tiraram o título de eleitor, não é que elas perderam o título de eleitor, não é que elas fizeram alguma coisa de errado ou de ilegal. Elas pura e simplesmente não compareceram a um procedimento que o TSE inventou de revisão de cadastro eleitoral. E isso incluía fazer a biometria. Ou seja, era algo completamente burocrático e técnico. Nenhuma questão de vida ou morte estava em jogo ali. Todas aquelas pessoas têm título de eleitor e iriam votar no dia das eleições. O que acontece é que o TSE selecionou determinados municípios e exigiu deles a biometria obrigatória. Só que muitas dessas regiões que ele escolheu são completamente isoladas. São regiões sem internet, sem televisão e algumas até mesmo sem rádio. Ou seja, a informação de que essas pessoas precisavam fazer a biometria simplesmente não chegou. Agora, por conta disso, elas estão fora das eleições. 3 milhões de brasileiros com título de eleitor ripados dessas eleições. Mas o interessante é o seguinte: se você é brasileiro e mora nos Estados Unidos, na França, no Zimbábue, na Indonésia, no Suriname, em Madagascar, daí beleza, é só você ir na embaixada e votar, sem biometria, tudo normal. O problema realmente são os pobres das regiões norte e nordeste do Brasil. O que mais uma vez faltou para ST Foda-se foi compromisso com a democracia e pura vontade política mesmo. Agora, quanto ao TSE, sem comentários. Eles, mais do que qualquer outro órgão federal, tinham plena consciência de que isso ia acontecer, de que o não recadastramento de 3 milhões de brasileiros era completamente previsível. E quanto a isso, eles não fizeram nada para evitar ou simplesmente cancelar essa burocracia, já que desde o começo desse ano eles já sabiam que tinha dado merda. Em suma, são 3 milhões de pessoas que nem ficaram sabendo que precisavam fazer a biometria e até agora também nem estão sabendo que não vão poder votar. E o mais preocupante é que são pessoas que fazem muita diferença. É só você lembrar que as eleições passadas, Dilma e Aécio, no segundo turno, foram decididas por uma diferença de 3 milhões e 500 mil votos. É um valor que determina o resultado de uma eleição. Como sempre, acho importante dar nome aos bois. Então, para você ficar sabendo, votaram a favor do cancelamento o iluminista Barroso, o jardineiro paraguaio Edson Fachin, Fucks You, Carmen Lúcifer, sempre ele Gilmar Mendes e o Não Foi Ditadura foi um movimento Dias Toffoli. E contra o cancelamento votaram Ricardo Voulevandovski e Marco Aéreo. E agora eu quero te dar um pouco do panorama global, porque nos Estados Unidos está acontecendo um negócio muito parecido. O Partido Republicano, através de várias medidas legais, também está restringindo o voto de negros, jovens e latinos, que são segmentos tradicionalmente democratas. E como que eles estão fazendo isso? Desde o fechamento de locais para registro de eleitores em universidades e regiões com maiorias negras, até novas regras sobre documentos de identificação. Então, por exemplo, agora carteirinha estudantil não serve mais para comprovar a identidade. Então isso afeta diretamente os jovens que querem votar. No Texas, então, nem se fala. Os caras aprovaram uma lei que agora só é aceita como identificação dos eleitores a carteira de motorista, o passaporte ou documento com foto, o que também impacta diretamente negros e latinos. O que eles querem com isso, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, é ir restringindo a quantidade de pessoas que votam, o que é claramente antidemocrático, já que o que caracteriza uma democracia é justamente um número elevado de cidadãos com direito de participar das decisões. Quanto mais pessoas votam e quanto mais segmentos sociais votam, mais o Estado vai recebendo novas demandas e mais ele vai se transformando em um Estado social. Então vem comigo, lá no início, quando os estados eram criados, só os proprietários de terra que tinham direito ao voto. Então a única coisa que eles pediam ao poder público era a proteção das suas propriedades. De resto, foda-se. É assim que nasceu a doutrina do Estado mínimo. O Estado nada mais era do que uma associação de proprietários para a defesa do direito de propriedade. O Estado nasceu para isso.
para defender a propriedade. Só que, a partir do momento em que o voto foi estendido para os analfabetos, por exemplo, surgiu uma nova demanda por parte deles, que o Estado garantisse escolas gratuitas. Então surge uma nova função para o Estado, e ele pensa, tá, agora eu preciso proteger a propriedade e fazer escolas gratuitas. Daí vida que segue, e quando o direito ao voto é estendido aos não proprietários de terra, aquelas pessoas que não tinham nada além da força de trabalho, a consequência foi uma série de novas exigências, tipo proteção contra o desemprego, garantia de seguro social, casas populares e etc. Daí mais uma vez, quando o direito ao voto foi estendido para as mulheres, também surgem novas exigências, como igualdade salarial, estabilidade e licença maternidade. Enfim, você entendeu a lógica. É assim que surge o Estado social, que é a antítese do Estado mínimo. Quanto mais gente vota, mais demandas vão sendo colocadas na listinha de obrigações do Estado, entendeu? O Estado social, ele é 1000 vezes mais democrático do que o Estado mínimo. Mas mesmo assim você precisa lembrar, a função inicial do Estado é e sempre foi de proteger a propriedade. Se não fosse pela estrutura do Estado, nada estaria impedindo os pobres de se organizarem para tomar a propriedade dos ricos, algo que simplesmente se chama reforma agrária. Então o Estado, ele protege os ricos dessa tirania da maioria pobre no caso, que para eles são um verdadeiro perigo da democracia. E olha que essa não é uma conclusão atual. Aristóteles já tinha sacado isso lá atrás, que se Atenas fosse uma democracia para todos os homens livres, os pobres se organizariam e tomariam a propriedade dos ricos. Então ele viu que existem sempre duas alternativas para lidar com esse dilema. A primeira é, restringe a democracia para ninguém tomar as suas propriedades. E a segunda é, reduz as desigualdades e você nunca vai ter problemas. Nos Estados Unidos, hoje, a solução que está sendo imposta é restrinja a democracia. No Brasil hoje, com o cancelamento desses 3 milhões de eleitores pobres, especialmente do Norte e do Nordeste, a solução do capital financeiro igualmente foi restrinja a democracia. É simples assim.